uma alegria estar aqui nessa casa mais uma vez. Uma casa que nós fizemos tantos amigos, como a Nazaré, a Ivone, né, que já foi, a Dona Terezinha, estão tudo trabalhando. Que na nossa doutrina, no nosso entendimento, esse negócio de descanso não vai não. Só um pouquinho. Né? Se refaz e vai trabalhar. A gente trabalha o tempo inteiro. Aí vai para o plano espiritual ficar descansando em paz? Não dá, né? Eu tenho implicância com esse termo. E o senhor Amadeu, né? O senhor Amadeu, que fazia o ED, como é que é o nome? Aloysio. Aloysio, o senhor Aloysio. Tanta gente. Então, quando a gente vem nessa casa aqui, o coração fica aquecido. Né? E a casa vai fazer 50 anos, né? Que responsabilidade. Estão preparados para mais 50? Só, né? A casa continua. É isso aí. Vem jovens, por aí vai. Nazaré falou que eu tenho até 1h50 para falar nisso. Tem bastante coisa para falar hoje. A página, interessante, né? Como a página foi aberta ao acaso? Você não tem acaso, né? Tem tudo a ver com o tema do dia. Porque a Joana fala para que nós possamos entrar mais em contato com a natureza. Coisa que a gente faz pouco, muito pouco. E aqui onde acredito que a maioria de vocês morem, é um lugar ótimo para isso, né? Atravessou ali a quadra do mar. O mar, os ares do mar, eles têm benefícios curativos. Quem diz isso para a gente é o Dr. Bezerra de Menezes no livro Voltei, né, do irmão Jacó. Vocês já leram? Se não leram, leiam. Quando o irmão Jacó foi Frederico Figner, foi um grande trabalhador da seara espírita, ele era empresário, não era brasileiro, eu acho que ele era ucraniano, se eu não me engano, ele era daquela área de lá. Ele foi o responsável por trazer os toca-discos, mas não é aquele toca-disco não, aqueles móveis, né? Rádio vitrola para o Brasil. Mas ele ajudou muito a Federação Espírita Brasileira, ele foi um homem de visão e um homem que ajudou muito, muito a doutrina a se estabelecer, tanto no Rio de Janeiro como no Brasil. E quando ele desencarna, ele só é recebido pelo Dr. Bezerra de Menezes. Mas o livro vai narrar algumas dificuldades que ele se denomina, o irmão Jacó sofre. E aí nós ficamos preocupados, porque se o irmão Jacó teve dificuldade na passagem, nem quero imaginar que nós vamos dar de trabalho quando nós retornarmos para a parte espiritual. Mas uma das coisas que ele faz, que o doutor Bezerra faz com ele, é trazer ele na praia à noite. E aí ele se surpreende porque ele vê um monte de espíritos desencarnados recebendo tratamento. Então, quando vocês estiverem andando aqui no calçadão à noite, faça uma prece, porque provavelmente tem um monte de espíritos sendo tratados. Porque o mar, né? O ar marinho, o mar já faz bem para nós, também faz bem para os desencarnados. Então, o primeiro tratamento que ele recebeu. Muito interessante essa informação. Porque o nosso planeta, chamado Terra, que deveria se chamar água, porque 2/3 do planeta é água, ele é maravilhoso. Agora imaginemos, né? Façamos uma reflexão. Nós estamos falando aqui do mar, né? Desse bairro. Imaginemos que no Rio de Janeiro só existisse Copacabana. Vamos dizer que as pessoas que morassem aqui não conseguissem ter acesso ou conhecimento de que existissem outros lugares. Como seria se só existisse Copacabana? Faça essa reflexão. Teria o mar, tem montanha, mas só bastaria para o progresso, estou falando só do Rio, né? Do progresso do Rio, ter só o bairro de Copacabana? Lógico que não. Essa mesma reflexão nós fazemos em relação ao universo.
Só há vida no nosso planeta? Esse planeta é pequenininho. Você pegar o nosso sistema solar, se a gente fala de universo, é uma coisa, é uma grandeza tão infinita que nós temos até dificuldade de chamar. O Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, ele tem uma palestra dele que, quando vocês puderem, vejam, bota assim: sabe com quem está falando? Ele falou que adora quando alguém fala com ele isso. Você sabe com que a pessoa está falando? Isso é uma boa reflexão. Aí ele começa a falando de todo o universo, até chegar a falar que a pessoa é um nada. Chico Xavier, quando se apresentava para determinadas pessoas, ele falava que ele era o Cisco Xavier. Mas por quê? Eu sou menor do que um grão de areia. Eu sou um cisco. Porque o Chico Xavier, ele já tinha a bem-aventurança da pobreza de espírito. Ele era humilde, embora grande. Então nós temos essa mania. Você sabe por que você está falando? Eu sou palestrante, eu sou presidente do centro, eu sou médium então. Eu sou médium. E aí fala, eu sou médium há tantos anos. Aí o mentor fica assim: meu Deus, você não aprendeu nada, né? É médium há tantos anos e até agora não aprendeu nada. Porque a gente não deve estar falando isso. Estava conversando com a Nazaré para tentar lembrar qual é o nome da Sérgio antes de ser Sérgio, e falei desde quando que eu estou na doutrina. Eu falei, você não espalha, porque a gente aprende muito pouco. Então a gente, anos, já aprendeu muito mais do que eu tenho 30, 40, 50 anos. Essa é uma questão de sentimento, de aprendizado, de colocar em prática o que você aprendeu. Porque quando nós desencarnarmos, não vai contar o tempo que nós passamos aqui. É o que nós fizemos com o tempo. Completamente diferente. Eu fiquei 15 anos na doutrina. O que você fez com isso? O que você colocou em prática nesses 15 anos que você esteve na doutrina? Olha, eu tomei conta do salão. Fez muito bem, tomou conta muito bem tomado. Eu fazia palestra, não aprendeu nada. Entendeu? Então é a intenção que vale. A codificação está cheio desses exemplos, desses ensinamentos. O que vale é a intenção. Não é cargo, não é tempo, não é se você é médium, se você é espírita, se você não é. Isso não importa. Então, voltando ao nosso raciocínio, existir só o planeta Terra com vida inteligente seria um desperdício. Então, no nosso sistema solar, nós somos um dos planetas menores que existe. Pequenininho. Mas a sonda passou em Marte, para dar um exemplo, e não viu vida inteligente. Há um tempo atrás, houve uma sonda da NASA que passou pela Terra e não viu vida inteligente na Terra. Compreende? Então, não vê. Mas não tem as mesmas condições, não tem oxigênio, não tem água. Mas são outras condições. Nós ainda necessitamos, de dentes molares e pontiagudos para comer carne. Que a gente ainda come carne. Quem ainda come? No meu caso. Mas vai chegar um ponto que a gente não vai mais sentir a necessidade dessa proteína. Então, nossos dentes já não vão ser mais necessários ser pontiagudos. Pelo. A gente tem muito pelo, porque ainda necessitamos de proteção do sol, proteção. E as coisas estão cada vez ficando piores nesse sentido. O extremo dos climas, tanto muito calor quanto muito frio, está cada vez pior. Responsabilidade de Deus? Nenhuma. Responsabilidade de quem? Nossa. Mas está tudo dentro da previsão da transição que nós já estamos passando. Então acreditem,
Precisamos fazer trabalhos de meio ambiente para melhorar o clima. Será que ainda dá tempo? Tem que ser feito. Tem que ser feito. Nós ficamos aqui, só para falar no nosso pedacinho, uns 3 meses sem chuva. É muita coisa. Então, por quê? Das mudanças climáticas. Existe uma mudança climática e alguns países fecham o olho para isso. E países que têm a necessidade, têm a possibilidade de mudar essa situação do mundo. Estão atraindo uma lei de causa e efeito muito complicada. Nós não podemos seguir esse exemplo. Nós temos que estar nessa contramão desses países que fecham os olhos para o clima, para a mudança climática, os desastres que estão acontecendo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mas como? O que eu posso fazer? Na hora que for tomar banho, desliga a água. Você se apura. Na hora que está lavando a louça, desliga a água. Um exemplo, não vai lavar calçada, né? Água é um recurso finito. Parece até uma contradição, né? Porque 2/3 do planeta é água. Mas a maioria da água é salinizada, salgada. Para você transformar essa água em água potável, em água de ser utilizada, é caríssimo. Eu lembro que quando eu fui ao distrito que meu pai nasceu, lá em Minas, tinha um rio caudaloso, que para atravessar você tinha que atravessar numa ponte e não podia bobear porque ele passava. Isso foi em 1980, 82, por aí. Quando nós retornamos lá, em 1999, ou seja, quase 20 anos depois, eu fui visitar o rio. Não tinha mais o rio. Era um filete. Falei, cadê o rio? Acabou. Falei, não é possível. Aquele rio, eu vi. Acabou. Acabou o rio. Falei, mas não é porque está na época de seca, não, foi assoreando, e acabou. E olha que é um lugar pequeno. Quanto mais, entre aspas, a civilização vai se cercando nesses lugares, a água está acabando. Então a gente precisa economizar água. Um exemplo simples, mas que nós podemos fazer a nossa parte. Então seria um contrassenso nosso acreditar que o universo só teria a Terra como um lugar com vida inteligente. Um parênteses. Vida inteligente seria onde tem a humanidade. Eu fico pensando assim, fazendo relação com os animais, né? Será que eles são mais inteligentes do que nós? A gente fala racional, né? Não é racional. E o animal não é racional, é irracional, né? Mas às vezes eu fico meio perdido nisso. Depois o cão, né? Ele demonstra um amor tão fiel por nós, ele não fala, que é uma coisa boa. Né? Ele ama em silêncio. A gente exige. Mas voltando para cá, a verdade é que há vidas em outros planetas. Há vida inteligente em outros lugares. Há célula de vida em outros lugares também, no universo inteiro, que é inimaginável. E quem falou isso? Quem falou exatamente isso há presumidamente, há 2025 anos atrás? Vocês sabem quem falou? Ele mesmo, Jesus. Jesus disse assim, ó: há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14,
versículo 1 a 13. Muito bem. O Evangelho de João é o evangelho mais simbólico dos 4. Né? Ou o evangelho considerado de João. Porque, na verdade, nós não sabemos se foi escrito realmente pelos evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas foi na hipótese que tenha sido realmente escrito por João. João foi o discípulo mais novo dele. Na época de Jesus, deveria ter uns 16, 17 anos. Foi o único apóstolo de Jesus que não morreu de morte violenta. Ele morreu na ilha de Patmos, já muito velhinho, em exílio. E contavam ele vivia preso numa ilha, mas não vivia em cela. Ele andava na ilha, porque ele tinha tanto amor que os guardas que tomavam conta dele viraram discípulos dele. E diziam que ele caminhava à beira da praia, e os peixes iam saltando enquanto ele caminhava. E ele conversava com os peixes, ele sabia, né, a língua dos animais, vamos botar assim. Então conversava lá com os animais, com o cachorro, com as aves, com os peixes. Interessante, né? Quem é que fazia isso? Pois é, Francisco de Assis, né? E você sabe quem é a reencarnação de Francisco de Assis? É João. Tanto que João, o Francisco de Assis, o nome dele é Joanes. Veio com o mesmo nome. Mas não é Francisco? Não, Francisco é um apelido. Porque a mãe penteava o cabelo dele à moda da França, que a mãe era francesa e o pai italiano, muito ricos. O pai, né? E ela era da nobreza da França, então ela penteava o cabelinho dele com aquela franja à moda francesa, então ficou Francesco. E aí ficou o apelido, né? Francisco, que é a reencarnação de João, que é um dos espíritos, se não o principal espírito responsável pela transição do planeta. Francisco vai reencarnar para comandar a transição, que a gente já começa a sentir os primeiros efeitos do que está acontecendo, embate de ideias, porque assim, só existe vida na Terra. A Terra não é redonda. Não tem problema de clima. Se resolve as coisas com violência. Essas ideias não vão passar para o mundo de regeneração. Quem ainda pensa dessa forma vai ter que reaprender a aprender com solidariedade e fraternidade. Não vai ficar aqui. Assim, que coisa, eu cheguei aqui, a Nazaré falou assim, aqui está fresquinho, né? Isso é uma benção. No mundo primitivo não tem isso. No mundo primitivo não tem geladeira. No mundo primitivo não tem fogão. No mundo primitivo não tem banheiro. No mundo primitivo também não tem água potável. Quem que vai ajudar a construir esse progresso? Os espíritos que irão para esse mundo primitivo inteligente. Tomara que não seja gente, né? Inteligentes, instruídos, doutores, mas que na moral não progrediram. E Francisco é que vai estar vendo isso. A separação do joio do trigo. Há muitas moradas na casa do meu pai. E Jesus falou, eu estou indo preparar. E veio preparar. E deu a carta. Olha aqui, segue. Está aqui a carta. Segue. Você seguindo dessa forma, você vai progredir para outros mundos. Dr. Bezerra de Menezes é completista da Terra. E ainda está por aqui por amor a gente, porque ele já podia estar em outro planeta. Aí perguntaram para ele, né? Porque tinha andado 50 anos, aí ele pediu, agora não sei nem mais quantos anos tem isso.
E ele fala, mas enquanto tiver uma alma sofredora na terra, eu queria estar lá para ajudar. Aí Celina fala para ele, então você não vai embora nunca, né? Está aí, nos auxiliando. A falange do Dr. Bezerra é muito grande. É um dos espíritos também que vai preparar a transição. Porque a transição, os espíritos que vão ficar no mundo regenerado, eles não são os eleitos. Não existe eleição. São os que entronizaram dentro de si o amor. A caridade no sentido que Jesus nos ensinou: benevolência, indulgência e perdão. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Indulgência para as perfeições, imperfeições alheias. Benevolência para com todos. Não posso ser só benevolente com Nazaré, que é a minha confreira. Não posso ser só benevolente com quem gosta do Botafogo, que nem eu. Não. Ser benevolente para com todos. Mas até aquele que é criminoso, pois é, também. Porque nessa encarnação pode ser que eu não tenha sido criminoso aos olhos da sociedade. Pode ser. Mas nas outras existências, e aos olhos de Deus, que é misericordioso, que é a nossa, entre aspas, sorte. E o mais fácil dos três: perdão das ofensas. Isso é tranquilo, né? A gente perdoa todo mundo, não tem milindre, não tem orgulho, não tem vaidade, não tem mágoa. Que quanto mais a gente se despe disso, mais fácil fica passar pela porta estreita. Imagina aquela portinha ali, mais ou menos estreita. Se eu desencarno cheio de opinião, não mudo de ideia. Tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu não gosto dessa síndrome. Eu prefiro Raul Seixas. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente vai mudando de opinião. Era assim, não penso mais dessa forma. E eu aprendi muitas coisas, mudei muito a minha opinião com meus filhos. Meus filhos me ensinaram muita coisa. A minha esposa me ensinou muita coisa. Que eu tinha uma visão completamente diferente. Então eu tive essa oportunidade e tenho até hoje. Eu estou fazendo aniversário, né, Nazaré? Nós dois já fazemos aniversário ao contrário, vai diminuindo, né? Tá. Então a gente está diminuindo. Conforme a gente vai diminuindo, a gente vai mudando de ideia. Porque isso é saudável. Ler é saudável. A gente pega o Livro dos Espíritos, né? Lê uma pergunta, aí entende de uma forma. Passa um mês depois, você vê aquela pergunta, olha, eu não tinha percebido isso. E a gente fica assim, eu quero novidades, é bom. Novidades é bom, mas tem aqui a doutrina, não é para ficar só nela. Mas cada vez que a gente lê só a codificação, quanta coisa que a gente vai reaprendendo, vai mudando, não é? Então, é uma pluralidade. Jesus veio preparar a Terra para essa evolução. E Ele vai estar com a gente até o final da escala que nós vamos ler aqui. A pergunta 55 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre a pluralidade dos mundos, ele pergunta assim: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Olha o que os Espíritos respondem: sim. O homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Em bondade, em perfeição também. Inteligência também. Então ele já diz aqui que há outros planetas que há seres mais inteligentes que nós, há seres mais bondosos que nós e há seres mais perfeitos que nós.
Que coisa, né? Não somos a última bolacha ou o último biscoito, como a gente gosta de falar no Rio, né? Do pacote. Não somos. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Ainda puxa a orelha da gente. Orgulho e vaidade. Pensar dessa forma é orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus criou todos esses planetas, os globos todos, o universo todo, só para a Terra ficar olhando. Só para a gente ter lá o telescópio olhando, ficar olhando, bonito. Desculpa, é uma estupidez. E aí Kardec faz um comentário sempre muito pertinente. Ele diz assim: Deus povoou de seres vivos mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goza do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Kardec era maravilhoso. E aí na 56, que eu vou aqui antecipar, ele fala assim: é a mesma constituição física dos diferentes grupos? Não, de modo algum se assemelham. E a gente falou aqui da alimentação, né? Quando a gente vê, todo mundo aqui viu o filme ET, cabeção, né? Não tem dente. Talvez, porque assim, a semelhança humanoide humana é igual, os espíritos dizem isso. Ou seja, somos bípedes, 2 braços, olho, cabeça, tronco e membro. Isso é constituição bem semelhante, mas não quer dizer que o tamanho da cabeça seja o mesmo, o pé, a mão, que vai depender das condições daquele planeta. E nem se a gente vai ter condição de ver. Que ainda tem o seguinte: quanto mais evoluído é o planeta, mais ele se defende de uma possível invasão. A gente tem tanta preocupação da Terra ser invadida por alienígenas, acho que eles têm, a preocupação deles com a gente é muito grande, porque eles são quase irracionais. Eles ainda comem carne. Eles ainda matam pessoas, matam animais. Não protege o clima. Não atende o pobre. Manda a gente abandonada nas ruas. A criança e velho abandonados. A pai e mãe que abandona filho, a filha que abandona pai. São racionais. Então se protege. Então a gente nem consegue ver pelo telescópio eles. Mas aqui Kardec diz existe. E a constituição é diferente. Pode ser que eles tenham uma caixa craniana maior, e alguns lugares mas vai ser menor. Mas são feios aos nossos olhos. Eles devem olhar para a gente: meu Deus, que coisa horrível. Os caras têm barba, cabelo, coisa feia, são peludos, parecem os ursos. Gente muito gorda, muito magra. Então, isso vai dependendo, isso vai mudando de acordo, vejam, com a evolução do planeta. Porque não haverá mais a necessidade de ter tanto pelo, de ter tanto dente, de ter um espaço craniano muito grande, ou às vezes até maior para poder ter mais capacidade. Por aí vai. Então, como diz Kardec, isso, né, depende do planeta. E aí, nós temos aqui, nós já até falamos mais ou menos, que a progressão dos mundos, né? Nós éramos mundo primitivo. E é belíssima essa parte da história, né, do planeta,
Porque se a gente pegar, ele está aqui também no estudo das considerações bíblicas da criação. Então fala lá que o mundo foi criado em 6 dias. E no 7º Deus descansou. Isso é que o homem quer descansar, né? Você veja, o governador do nosso lar não descansava, não tirava férias. Porque não havia mais necessidade. Ele não sentia mais necessidade do descanso físico. Porque o negócio dele era trabalhar. Imagina Deus, ele vai descansar certo? Porque é que é a imagem que o homem fez de Deus igual a ele. Não é isso. E esses 6 dias? Lógico que não foram 6 dias. Cada dia é uma era. Então é uma linguagem simbólica do Antigo Testamento, da Gênesis, aí fez que a última coisa a ser criada foi a gente. Porque se a gente no início tinha acabado. Deus já sabia, né? Não vou deixar esse pessoal por último, porque eu tive tanto trabalho, eu criei eles primeiro. Né? Interessante essa coisa, né? Essa visão. Aí fez a luz, né? Por aí vai. Faça-se a luz, né? Vite lux. Tinha até caixinha de fósforo, né? Faça-se a luz. A luz se fez. Mas cada dia daquele é uma era. É isso. Então, a humanidade é todo o universo. Né? Já vimos aqui isso. Né? Vamos ver aqui se tem uma. Eu também quero ler para vocês. Então, ele fala aqui, 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organização diferente os seres que os habitam? Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, cada lugar vai ter uma condição diferente. A nossa vida começou na água. E daí foi se desenvolvendo. E aí, pode ser que num outro planeta tenha vindo do ar, tenha vindo do fogo, sei, num vulcão, a gente não sabe. Vai depender de cada planeta. Né? Assim, dentro da codificação e das leituras complementares, uns dizem que Marte é o mais adiantado. Aí outros dizem que Marte é o menos adiantado. Interessante. Na Cartas de uma Morta, que escrito pela mãe do Chico Xavier, psicografia dele, ela visita Marte e diz que é maravilhoso. São 2 sóis. Vai falando a organização social daquele planeta, não há mais fome, não há mais guerra. Outra coisa também, eles dizem, os caras fazem guerra para resolver os problemas. Nós temos guerra até hoje. No século XXI, ainda se resolve as coisas pelas armas, mas isso é a ganância do poder, né? Do dinheiro. Você faz guerra para ganhar dinheiro. É isso. E a gente não pode apoiar coisas assim. Nós que já conhecemos Jesus do jeito que a gente já conhece. Então, e a nossa terra, hein? E a nossa terra tão bonita, tão maravilhosa. O que a terra é, hein? Para nós. Esse planetinho, ou esse planetão. Será que nós já reencarnamos em outros planetas? Talvez. Eu acho que eu só sou terráqueo mesmo. O que ela é? A Terra é, acima de tudo, uma escola. Os espíritos necessitados, assim como nós outros, quando desencarnarmos, seremos, quando vamos dar a comunicação lá na mesa mediúnica, que eu tenho a alegria, né, e a responsabilidade de ser dirigente, de um dos dirigentes da casa, na psicofonia, na psicografia, muitos espíritos estão perguntando: o que é esse lugar? O que é isso aqui? Eu falo: você está numa escola, num hospital e num templo. E aí faço questão: não um templo religioso que você está acostumado
a ver, mas um tempo de corações, que todos aqui são recebidos da mesma forma, sem julgamento. Não interessa o que você fez, você deixou de fazer, o importante agora é você ser tratado. E a terra é a mesma coisa, é uma escola. Será que a gente está passando de ano? Ou a gente está repetindo de ano? Ou está ficando, né? Voltar de ano não volta. Mas é uma escola. Quantas encarnações já tivemos aqui? Quero nem saber. A mãe do Lísias, vocês lembram do Lísias? Do nosso lar? Muito bem. Dona Laura. Dona Laura ia reencarnar. O Lísias ficou muito revoltado, porque a mãezinha dele ia voltar para a terra, né? Renascer novamente, ia reencarnar. E ela estava se preparando para reencarnar. Porque, veja, nós nos preparamos para o retorno daqui para lá e de lá para cá, quando temos condições para isso. E aí o governador fala para ela: Dona Laura, nós vamos estudar seus últimos 400 anos de existência no planeta, que é o que basta para a senhora verificar o quanto que a senhora deve. Eu falei, misericórdia. 400 anos, 4 encarnações, 3. Aí ele fala, a senhora não vai suportar saber para trás. Nossa, que loucura, né? A gente pegar 400 anos aí, é o descobrimento, né? Nossa, né? Entre aspas. O que a gente estava fazendo lá em 1500? Eu não quero saber, não. Eu tenho uma ideia. Pelas tendências, porque das responsabilidades que eu assumi nessa existência, eu tenho uma ideia. Então eu não quero fazer, no meu caso, mas vamos fazer uma reunião, não quero. Eu mais ou menos já sei o que aconteceu, quais foram as minhas responsabilidades e irresponsabilidades no planeta. E é um hospital porque cura. Os Espíritos dizem o seguinte, que nós temos 3 fases de amadurecimento do Espírito: arrependimento, expiação e reparação. Então a gente arrepende das faltas que nós cometemos, nós expiamos com X, ou seja, sofremos aquilo que nós fizemos os outros sofrerem, e acabou não, a gente tem que reparar com aquele que nós fizemos sofrer uma nova vida, é uma reparação. É as 3 fases. Então quando os espíritos chegam lá na mesa arrependidos, eu falo, você já passou da primeira fase, agora você vai se preparar para as outras. E somos nós, porque é um hospital. Assim como tem um hospital destinado para nós, quando desencarnamos também, e eu até brinco falando sério, que se eu for para o hospital já estou muito feliz, como o Hospital Maria de Nazaré, por exemplo, que está muito cheio de espírita lá, o Eurípides Barçanufo. Então, a Terra também é um hospital. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade. O hospital precisa de quê? Médico, enfermeiro, que limpa o hospital, assistente social, e a gente pode ser tudo isso. Entendeu? Ah, mas eu não sou médico, né? Mas você pode auxiliar alguém que está em sofrimento. Você pode cuidar de uma ferida de alguém. Não, dentro dos cuidados necessários. A gente pode fazer, às vezes, médico, enfermeiro, de limpar. Né? Então, e qual é a vinculação de Jesus com a Terra? É o governador do planeta. Muito obrigado. Está esperando alguém falar. Exatamente isso. Ele é o governador do planeta. Então, quando Jesus vem aqui
há mais de 2000 anos atrás, ele já é um espírito puro. Ele já tinha alcançado a perfeição. Vocês imaginam a preparação de Jesus para chegar? Que no meu entendimento, e no entendimento de muita gente, e eu falo meu porque aí é minha opinião, Jesus era de carne e osso. Sofreu, chorou, sentiu fome, sentiu sede, teve medo. Pai, afasta de mim esse cálice. Era homem. Isso é muito importante. Sabe quem fala isso? No livro do Saíde, falando sobre a Joana. Joana nos lembra que Jesus era de Nazaré. Homem. Que a gente afasta Jesus, bota Jesus, é o governador. Mas Jesus é nosso irmão, é nosso amigo, é aquele que a gente acorda e fala: Jesus, obrigado, eu estou na terra ainda. Estou tentando fazer um esforço danado para ver se eu fico aqui, pelo menos pela inteligência emocional do ar-condicionado. Ele é nosso irmão. Jesus é nosso irmão, a gente não pode esquecer disso. É nosso amigo, amigo diário. E dá um braço para nós. E a vinculação dele com a terra é essa: ele ama, porque ele é o governador, ele é o arquiteto, ele fez tudo isso, essa beleza toda. Esses 6 dias da criação, ele participou efetivamente, porque ele criou com muito amor e falou que até o fim dos tempos estará com a gente. Que fim dos tempos é esse? Olha aqui, ó. Vamos lá. Mundo primitivo, expiação e provas, a gente conhece bem. Regeneração. Será que a gente vai estar lá junto, Nazaré? Eu quero te encontrar lá, hein? Mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Esse é o máximo, esse é o... E Jesus falou que vai com a gente até aqui. E vai ficar com a gente, porque é o mundo dele. O mundo celeste e divino já não é nem mais necessário o corpo, né? Você vive em espírito. Né? O ditoso também já é bem tênue a diferença entre o mundo espiritual e o mundo, né, carnal. Eu estou com saudade do meu avô. Aí nem fala. Porque se agora eu quero falar para o meu avô, qual vai ser o número da Mega Sena? Eu sou espírito, eu não sou divino. E a gente perturba. E regeneração, que é o nosso próximo passo. O que é regenerar? É reconstruir. É a estrela do mar, quando perde uma ponta, e a lagartixa, quando perde a cauda, ela regenera. Então nós vamos ver um ser humano caído ao chão e a gente vai regenerar, ele não vai mais ficar, não vai ter mais isso. Vai ser descoberta as curas das doenças mais graves pelo nosso amor, pela nossa solidariedade, pela nossa fraternidade. Dizem que em 2065, eu terei 100 anos de Nazaré, a gente vai começar a respirar já um pouco essa transição. Será? Daqui a pouco tempo, hein? O que vai acontecer nesses 40 anos? Não sei. Mas o tempo que a gente tem aqui, encarnado e também desencarnado, uma coisa a gente vai fazer. Quando eu iniciei a palestra, que é trabalhar. E trabalhar no bem. Está acabando, André, aqui passa rápido o tempo. Você mexeu no relógio. E a gente vai trabalhar para que isso, né? Então, a gente tem que ficar com essas lições de Jesus para uma terra melhor. Dessa pluralidade do mundo, qualquer que seja o mundo que a gente vai habitar, são 2 coisas que a gente tem que ter: tolerância e amor, gente. Se a gente não tolerar um ao outro, complica. E foi o que Jesus ensinou o tempo inteiro. Jesus foi perseguido, Jesus foi açoitado, Jesus foi torturado, ele foi preso, torturado, injustamente. E ele perdoou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem.
E até hoje muita gente não sabe o que faz. Vai ter oportunidade de aprender no mundo primitivo, no mundo de própria expiação, vai continuar aí. Então, para terminar, a Nazaré falou que ia ser até 1 hora, mas ela disse que não é. Eu vou ler uma letra de uma música que eu gosto muito e que sintetiza muito o que é o planeta Terra, né? Ou como deveria ser, porque a gente precisa olhar ele como esse planeta que nos acolheu dentro dessa pluralidade dos mundos, né? É a música de um mineiro, podia ser diferente, né? Minas deu tanta coisa boa pra gente, além da culinária, do Beto Guedes. Ela fala assim: anda, quero te dizer em um segredo, falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos, quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. Pode ver a paz na terra, amor. O pé na terra, a paz na terra, amor. O sal da terra. Terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos, tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Regeneração pura. Deixa nascer o amor. Deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o sol, o sal da terra. Muito obrigado por essa manhã com vocês. Deus os abençoe.